Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou astróloga e oraculista. Bem-vindos ao meu canal Olhar de Perséfone. Esse aqui é o meu gato Postel e hoje a gente vai falar sobre a lua nova no signo de Libra, que acontece no dia 21 de outubro de 2025. Existem vários detalhes bastante importantes com relação à lua nova no signo de Libra. Ela vai acontecer no dia 21 de outubro de 2025, às 9h24 da manhã. Como vocês podem ver aqui no mapa, tem vários trânsitos importantes acontecendo nesse momento. A lua nova em si vai se dar no grau 28 do signo de Libra, que é um grau que fica no termo regido pelo planeta Marte, ou seja, além de ser um signo regido por Vênus e exaltar Saturno, o momento da lua nova também está chamando a atenção do planeta Marte. Fora que Vênus está no seu signo de domicílio diurno, Saturno tá no signo de exaltação de Vênus, ou seja, esses dois planetas, querendo ou não, estão em recepção de exaltação, o que acaba trazendo mais energia para o momento. Júpiter também tá no seu signo de exaltação, que é Câncer. Também no momento da lua nova, Marte e Mercúrio estão fazendo conjunção exata no signo de Escorpião, e eu já fiz um vídeo sobre o ciclo atual do planeta Mercúrio, no qual no final eu acabo falando desse momento, que é também o dia do início da sombra de retrogradação de Mercúrio, dia 21 de outubro. Tem várias coisas acontecendo nesse momento, mas em primeiro lugar a gente precisa pensar que um momento de lua nova significa o início de um pequeno período de 28 dias, no qual a gente pode desenvolver os temas específicos relacionados a essa lua nova. Quando a gente quer investigar de maneira mais aprofundada o que cada lua nova pode nos trazer para nós em termos individuais, a gente tem que ter em mente que um período de lua nova também abre um período de 6 meses de desenvolvimento possível desses temas. A gente só vai encontrar um período de culminação desses temas quando a gente estiver vivendo um momento de lua cheia no signo de Libra, que acontece quando o Sol está no signo de Áries. Isso traz um sentido para nós de planejamento, como a gente pode perceber no nosso cotidiano quando alguma coisa está se desenvolvendo e relacionado a quais planetas ou quais temas ou quais momentos astrológicos dentro da nossa vida. Em termos de energias gerais, uma lua nova no signo de Libra a gente pode pensar que tem a ver com relacionamentos, com relações, com o nosso contexto social e em especial como a gente consegue perceber as relações sociais que existem à nossa volta e como que essas relações afetam a nossa vida cotidiana. O signo de Libra para mim é muito mais no sentido de perceber o social do que efetivamente ser afetado por esse social. Eu não acredito que o signo de Libra seja dependente dessas relações, mas perceber as relações é importante no geral, porque o signo de Libra ele utiliza muito essas relações para fazer planos, para atingir os seus objetivos. Então essas relações são, no final das contas, instrumentos através dos quais o signo de Libra manifesta as suas vontades. Como eu disse antes, um período de lua nova ele abre aí um período de 28 dias, no qual a gente pode ver se desenvolver temas específicos dessa lua nova, mas também em termos simbólicos, o momento da lua nova é quando a lua está completamente escura no céu, não visível. O início desses temas ele tem um sentido de obscuridade para nós, que vai ganhando cada vez mais claridade à medida que a lua vai ganhando cada vez mais luz ou visibilidade no céu. Então a gente pode pensar que o momento da lua nova até o momento da lua cheia é quando a gente cria cada vez mais consciência dessa semente que foi plantada na lua nova. Sobre o que é a semente desse momento? A semente da lua nova no signo de Libra, ela tem a ver com as relações, mas ela também tem a ver em como que a gente consegue ou sabe brigar pelos nossos objetivos dentro dessas relações. Como eu disse antes, existe essa troca entre o planeta Vênus e Saturno agora no céu, porque cada um tá no seu domicílio de exaltação do outro, ao mesmo tempo que Júpiter também tá no seu signo de exaltação. Então tem um sentido de energia exagerada no céu. Num primeiro momento, eu acredito que a energia exagerada dessa lua nova no signo de Libra, ela tá pensando numa expansão individual e ela também tá pensando na questão das relações, mas especificamente como que a gente pode atingir os nossos objetivos individuais. Por um lado, existe uma qualidade bastante positiva nesse momento, apesar de ser bastante exagerada. Essa qualidade
polaridade positiva, ela tem a ver com expansão, mas ela também tem a ver com como que a gente usa a nossa capacidade criativa, apesar da gente ver dificuldades ou amarras sociais para a gente atingir os nossos objetivos. Muito cuidado nesse momento com a expectativa que a gente coloca na recepção dos outros com relação às nossas ideias, nos nossos sonhos e os nossos desejos. É possível que a recepção no momento seja delicada ou até ruim, mas isso não significa que a potência de querer alguma coisa e de fazer acontecer alguma coisa seja ruim também. Uma situação que acontece, e eu tô falando isso porque essa lua nova tá acontecendo no termo de Marte dentro do signo de Libra, ao mesmo tempo que Marte tá domiciliado em Escorpião e ele tá fazendo também conjunção exata com Mercúrio, é que o planeta Marte, ele sempre tá relacionado com algum tipo de briga, com algum tipo de necessidade da gente lutar por aquilo que a gente quer. Querendo ou não, por mais que exista bastante força no céu que nos apoie, que nos dê substância para seguir um determinado tipo de rumo, que nos dê coragem para fazer algumas coisas, isso também tá trazendo o revés de talvez ter que brigar por isso, de ter que ser mais aguerrido com relação a alguma coisa, ter um sentido de autoridade muito mais incisiva ou até muito mais clara do que antes. Nesse momento de lua nova, o contexto social ele é muito importante e por isso que às vezes esse contexto social ele pode se voltar contra nós, especialmente quando a gente considera que as nossas coisas ou as nossas questões serão recebidas pelas outras pessoas de uma determinada forma. Isso eu tô falando também porque esse momento da lua nova, querendo ou não, ele tá acontecendo em quadratura com Júpiter que tá em Câncer. Então, por um lado, existe uma necessidade emocional da gente se sentir protegido e amado pelas outras pessoas, mas especialmente de quem a gente considera o nosso núcleo familiar ou das pessoas que nos trazem esse sentimento de segurança. A gente talvez tenha um sentimento de ser aceito de maneira total pelos outros, e aí toda vez que a gente tem mais ou menos uma expectativa com relação a essa aceitação e as outras pessoas não correspondem a essa expectativa por qualquer motivo, a gente pode se sentir frustrado ou triste com relação a isso. Ele também está anunciando que a gente pode entrar em algum tipo de consenso com a situação em si, tendo já consciência de que tem essa carga pesada de querer ser aceito pelas outras pessoas. Caso essa recepção não venha da maneira como você espera, saiba que talvez não seja porque as pessoas não te aceitem ou porque elas não estão gostando daquilo que você está fazendo. Talvez não seja uma situação de meu Deus, as pessoas me invejam, meu Deus, as pessoas não podem me ver feliz. Talvez não seja nada sobre isso. Talvez seja a pessoa tá também presa no mundo dela, tentando viver a vida dela, fazendo as coisas da vida dela e ela simplesmente não prestou atenção ou ela não tem tempo na cabeça dela, na psique dela, no corpo dela para dar espaço, para dar algum tipo de atenção específica para as outras pessoas, especialmente quando a gente não é muito claro falando sobre qual é a atenção que a gente quer ou espera dos outros e ainda coloca as outras pessoas nessa posição estranha de ter que adivinhar qual é a recepção que a gente quer. No geral, eu acho que essa recepção entre Vênus e Saturno, ela tá funcionando também para nos dar cada vez mais subsídio criativo para fazer alguma coisa ou para atingir determinados objetivos, e isso pode ser bastante positivo para nós, mas toda vez que a gente fala de Saturno, a gente também tá falando de limitação, de algum tipo de restrição. Aquilo que a gente quer ou a nossa criatividade, infelizmente ela vai ficar restrita em um determinado tipo de situação, grupo, ou restrita em função de questões que a gente não pode desenvolver no momento. Essa lua nova, por mais que ela esteja bastante potente em termos criativos e também nos dando bastante força para fazer alguma coisa, até esperanças para fazer isso também, ela tá trazendo restrição e briga em algum sentido. Fiquem atentos a esses dois pontos. Por mais que a gente esteja entrando nesse período de lua nova com muita energia, com muita força, com muita disposição também para fazer alguma coisa, ainda assim esse caminho não vai ser fácil, esse caminho vai ter as suas próprias
próprias restrições. E sim, a gente vai ter que brigar pra cacete pra conseguir chegar no nosso objetivo. Outras coisas que a gente pode pensar com relação a essa lua nova no signo de Libra é que nos períodos de março e outubro do ano passado, a gente estava experimentando os eclipses no eixo de Áries e Libra. Então, talvez também agora seja um início de alguma coisa diferente, já trazendo essa bagagem desse 1 ano e meio de eclipses nesses dois signos. Mesmo que os eclipses aconteçam no signo de Áries, isso geralmente traz um grande peso e uma consequência importante para o signo de Libra. E esses eclipses estavam sempre trabalhando com esses temas de individualidade e relações, mas como essas relações podem nos ajudar ou podem nos afetar nos nossos objetivos. No geral, como esse é o momento de lua nova e a gente está plantando agora uma semente que a gente vai ver se desenvolver pelos próximos 28 dias ou talvez 6 meses, dependendo de como a gente encara a situação e de quais são os temas que essa lua nova nos traz em termos individuais, a gente precisa lembrar que dentro desse período de lua nova, dentro desses 28 dias, a gente vai assistir um Mercúrio retrógrado que vai acontecer do dia 9 ao dia 29 de novembro. Esse Mercúrio retrógrado começa no signo de Sagitário, mas o ciclo sinódico de Mercúrio, ele reinicia dentro do signo de Escorpião. Isso acontece no dia 20 de novembro. Mas dentro desse período de lua nova no signo de Libra, a lua cheia que a gente vai assistir é uma lua cheia no signo de Touro, que vai acontecer no dia 5 de novembro. Isso é bastante interessante porque Libra é um signo regido por Vênus, é o domicílio diurno do planeta Vênus, e Touro é o domicílio noturno de Vênus. E também, se a gente for pensar nessa relação e nessa troca da exaltação, Libra exalta Saturno e Touro exalta a Lua, que é onde a Lua vai estar nesse momento de lua cheia. Então já fiquem ligados que provavelmente um tema bastante importante para a lua cheia no signo de Touro, que acontece no dia 5 de novembro, vai ser uma situação relacionada à materialidade, a cotidiano, rotina, mas também a como a gente produz um trabalho dentro do nosso cotidiano, como que a gente se organiza para isso. O signo de Touro tem muita relação com nutrição, com cuidado do corpo, como a gente se sente bem dentro do nosso corpo. E a nutrição do signo de Touro também é pensando numa satisfação quase que emocional do nosso corpo. Sobreviver, às vezes, é um grande tema do signo de Touro, mas é sobreviver com qualidade. Então, talvez também até o dia 5 de novembro, um dos grandes temas que a gente vê se desenvolver até lá, se aquilo que a gente está fazendo nutre a nossa alma ou nutre o nosso corpo e nutre o nosso trabalho. Se a gente consegue aprender a diferença entre sobreviver e viver de fato, viver com qualidade, viver com disposição. Não se esqueçam também das boas ideias, das boas vibrações e das boas disposições que vocês podem estar sentindo nesse momento de lua nova no signo de Libra, porque afinal de contas a gente tem o Mercúrio retrógrado aí pela frente. Geralmente, períodos de Mercúrio retrógrado são intensos no geral. Eu acho que esse Mercúrio retrógrado vai ser particularmente intenso porque ele começa no signo de Sagitário, que é o signo de queda de Mercúrio, depois ele reinicia o seu ciclo sinódico no signo de Escorpião, que é bastante intenso, que é bastante profundo e também vai quebrar aí um ciclo de Mercúrio, porque a gente estava vendo Mercúrio reiniciar os seus ciclos sinódicos sempre em signos de fogo nesse último 1 ano e meio que se passou, e aí a partir de agora, a partir de novembro, Mercúrio vai começar a reiniciar o seu ciclo sinódico só em signos de água, e isso também vai durar agora para os próximos 1 ano e meio. E isso vai ser bastante diferente, a gente sair dessa ideia de Mercúrio em signos de fogo, que é centrado na individualidade, na faísca da criatividade, na inspiração, na condição que a gente tem de vitalidade, de desenvolver algumas coisas. E aí a gente vai entrar num período de 1 ano e meio em que a revisão intelectual e mental vai estar muito ligada com o emocional, vai estar muito ligado com os nossos sentimentos, com ideias de segurança emocional, de segurança
segurança física. Se o signo de Touro está preocupado com a nutrição do corpo e também tem um sentido de sobrevivência física, o signo de Escorpião também tem muito presente essa ideia de sobrevivência. Mas a sobrevivência é literal no signo de Escorpião, enquanto Touro tem muito uma ideia de sobrevivência relacionada à comida, à alimentação e à nutrição, que às vezes é emocional também. Escorpião muitas vezes tem algum tipo de presença da experiência da morte efetiva. Então, a lógica de sobrevivência dentro do signo de Escorpião é completamente diferente da lógica de sobrevivência do signo de Touro. Apesar de serem sobrevivência, um é sobre sentimento, emoção, nutrição, condições físicas de realizar alguma coisa, e enquanto o signo de Escorpião eu já vi a morte de perto. E aí, depois que eu vi a morte de perto, eu vou encarar toda a minha vida de maneira completamente diferente, porque eu sei mais ou menos como é que é morrer. Eu vou escolher melhor, eu vou viver melhor, mas eu também vou ter mais condições de ligar o foda-se quando eu quiser, porque, afinal de contas, eu sei mais ou menos quase como é morrer. Então, o signo de Escorpião tá muito mais próximo de se desfazer de determinadas amarras, especialmente de determinadas obrigações sociais, justamente porque a presença da morte é mais física para esse signo. Bom, pessoal, o meu vídeo sobre a lua nova no signo de Libra era mais ou menos esse. Eu vou ficando por aqui. Se você ficou com dúvidas, por favor, comente aqui embaixo. Mas eu espero que eu tenha sido clara, eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa é só escrever suas dúvidas ou qualquer tipo de apontamento que vocês tenham para mim aqui na caixa de comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!